Fala galera, beleza? Aqui é mais um vídeo do canal. Eu sei que faz um tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal, mas é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Vitória Mineblocks. Pra quem não conhece, essa é a Vitória Mineblocks. Hoje em dia o canal dela conta com 5 milhões de inscritos e 1,1 milhões de vídeos. Mas, você pode até pensar, de boa, o que tem? Mas ela foi maltratada pelo pai. Além desse vídeo de denúncia, temos um outro vídeo dela gritando, dizendo: meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. Fiquem com as provas. Meu pai vai me matar! Meu pai vai me matar! Vou aqui atrás. Vou aqui. Vai. Além disso que você acabou de presenciar, no próprio vídeo dela, nós podemos presenciar ela falar que o pai dela disse para a mãe que faria tudo para deixar ela louca, que o pai dela é manipulador. Fica com alguns trechos. O meu pai veio para a justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela está me fazendo cárcere privado. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Vou adicionar mais 30 anos e 8 anos a pena de Jack Mineblocks, somando 38 anos a pena de Jack Mineblocks. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Por isso se configura como crime na Comissão dos Direitos Humanos. Ou seja, podemos adicionar mais 3 anos a pena de Jack. Mas vamos ver quais mais crimes o Jack cometeu. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Já podemos adicionar mais 6 meses a cada pessoa que Jack Mineblocks ameaçou. E como foram 3, mais ou menos uns 18 meses podemos adicionar a pena de Jack Mineblocks. Violência doméstica é crime. A esse ponto, Jack Mineblocks já era para estar preso há muito tempo. Mas vamos continuar vendo as acusações. E 18 meses se configuram como 1 ano e meio adicionado à pena de Jack Mineblocks. Então vamos ver quais mais crimes Jack Mineblocks cometeu. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis, assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Não sei se vocês sabem, mas há uma teoria na internet que a Vitória Mineblocks tem tentado falar isso para a gente na thumbnail e nos títulos dos vídeos. Eu vou mostrar alguns exemplos. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele me colocava contra a minha mãe. Olha pra thumbnail. Não sei se eu estou percebendo, mas eu vou dar um zoom pra vocês. Percebem agora o que eu falei? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim.
Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Meu pai vai me matar! Meu pai vai me matar! Fica aqui! Vou aqui atrás. Eu vou aqui. Vai, eu vou aqui, vai. Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo, entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. Gente, e a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Mamãe, você aceita se casar com o papai? Deixa eu pensar. Eu tô armado. É melhor você aceitar. Fazer medo, Ele quer causar medo porque ele ama isso. Foi o que ela disse. E no vídeo mesmo ele prova. É melhor você aceitar. Eu estou armado. Ele quer causar medo. Mas mesmo assim, vamos continuar com o vídeo. Quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem
palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, Quem não sabe o que é cárcere privado? Cárcere privado é quando você priva alguém da sua liberdade, ou seja, de sair de casa. E nós temos provas que a Vitória Mining Blocks, ela tem tentado mostrar isso em suas thumbnails e também em seus títulos. Só observem as provas. Mining Blocks segurando a sua filha pelos braços enquanto a mãe tenta impedir ele totalmente enlouquecido. São uma das provas que nós temos de thumbnail de vídeo. Eu falei antes, mas os títulos e as imagens podem até ter a ver com o vídeo, mas não se engane, elas têm um significado por trás, além de ter a ver com o jogo que elas estão jogando. Tipo essa, fuja do cativeiro. É uma prova gravíssima. Tipo, até tem a ver com o jogo em si, mas fuja do cativeiro não parece muito sério. E por último, mas não menos importante que temos agora, é sobre a música da Vitória Mining Blocks, que eu vou colocar aí na tela, só para vocês escutarem alguns trechos da música. Fera feiosa, sai pra lá, deixa eu hackear, deixa eu hackear. Fera feiosa, sai pra lá, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. Se isso não é uma prova, eu não sei o que é. Deixa eu ser livre, deixa eu escapar. É uma prova mais que digna. Quero os condições no vídeo. Não adianta se esconder, eu sou a fera e já vi você. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Aqui é minha casa, aqui é o meu lar. Não adianta se esconder, eu vou te pegar, eu vou te pegar, esse é o meu lar. Se isso não é uma prova, eu também não sei o que é mais uma prova. Que ela escondia isso no vídeo. Cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Isso é um caso muito grave. Essas foram as provas que eu tinha pra mostrar. Isso é um caso muito grave. Por favor, engajem o vídeo pra chegar na justiça, pra alguém escutar finalmente ela ficar livre. Também chega no vídeo dela, comenta alguma coisa se você não tiver comentado ainda. Deixa o like pro vídeo engajar e todo mundo ver o que tá acontecendo com ela. Só por favor, ajuda ela. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês ajudem ela de coração. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui.